vamos continuar nosso estudo, a ordem da salvação. Hoje nós vamos estudar o tema fé, a ordem da salvação. O que é a ordem da salvação? Está falando a respeito de como o Espírito Santo aplicou a obra da redenção, da salvação em nosso coração. Tem um outro estudo que em uma outra oportunidade eu farei, que seria como deveria ter começado esse estudo. Eu já falei a respeito da eleição, que é um estudo também que é propício, que vem antes desse, mas não é sobre a eleição que eu estou dizendo. É sobre a questão da forma que Deus age também como chama? Esqueci agora o nome da salvação no não crente. Daqui a pouco eu lembro do tópico. Então a gente precisa estudar um pouquinho sobre essa graça comum, o termo. Fugiu totalmente. Sobre a graça comum. E aí temos a graça comum e a graça especial. A graça especial é o que nós estamos estudando, que está relacionada à ordem da salvação. Rapidamente aqui, só para a gente relembrar a ordem da salvação, a ordem que o Espírito Santo aplica à obra da redenção. Coloca aqui para mim, por favor. E os termos são vocação, regeneração, conversão, fé, justificação, santificação e perseverança dos santos. E aí nós começamos vocação e regeneração. Lembrando, vocação como esse ato gracioso de Deus, pelo qual Ele convida os pecadores a aceitarem a salvação que é oferecida em Cristo Jesus. E falamos que a vocação nada mais é do que a questão da exposição. Deus deixou a revelação, a palavra, para que esta, vindo a ser pregada, ela venha a chamar as pessoas, é o convite de salvação. Essa vocação, ela é colocada aqui como exterior ou interior, porque nem todos vão fazer com que essa vocação se torne eficaz para a salvação, nem todos vão receber essa salvação. Só irão receber aqueles que são chamados, e aí entra esse tópico aqui, regeneração, que pode ser definida como aquele ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem. A luz que vem sobre nós, a alma sendo santificada, nós conseguindo enxergar os caminhos, os propósitos de Deus. E falamos que a partir daí temos o termo conversão, que temos elementos arrependimento e fé. A conversão, como o termo diz, é você mudar de caminho. Então percebe, todos esses termos, embora a gente esteja estudando separadamente, eles estão totalmente interligados. A palavra, a pregação, ela vem trazendo assim a vocação, o chamado, e em um momento o Espírito Santo traz a regeneração, ou abre os olhos para que possamos enxergar essa palavra, entender essa palavra, e aí nos leva à fé e o arrependimento. Eu gostei muito da explicação que está nesse estudo, quando fala que o arrependimento é gerado por enxergarmos na lei o que está errado e o que está certo. O homem natural não consegue enxergar isso. Então, como nós temos, através da regeneração, através dessa visão de Deus, nós temos a consciência do que é certo e errado segundo o que a Bíblia ensina, nós somos tomados de arrependimento, ou seja, de tristeza, desejo de mudança de vida. A fé aqui também está junto nesse elemento da conversão. E o que é a fé? A fé é um pouquinho diferente do arrependimento, no sentido de que a fé, nós vamos estudar hoje mais detalhadamente, mas a fé ela está relacionada principalmente à mensagem de Cristo, a mensagem de salvação, toda a exposição, as promessas de Deus a respeito de salvação. Em contato com a visão dessas promessas, nós somos levados à fé.
Então aí nós temos o elemento conversão. Chegamos então aqui no nosso tópico. Nós temos várias coisinhas, eu não vou me delongar muito em cada ponto. Pretendo fazer de uma forma que a gente possa compreender melhor e não apenas receber muita informação. Estudando sobre a fé. Aqui nós temos o ponto A. No ponto A, palavras escriturísticas para a fé. Da mesma forma que quando nós estudamos o arrependimento, ou a conversão, na verdade, nós tivemos os tópicos falando sobre palavras na Bíblia que significavam a conversão. Aqui nós temos algumas palavras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Crer, confiar. Fé é aceitar um testemunho de alguém, uma palavra que alguém disse. Confiar para o futuro, uma promessa feita. Então repare que a palavra ou termo fé em si, ela pode significar uma série de coisas. Por isso que eu sempre digo, né, que a questão da importância das definições de termos. Quando alguém fala para você, você tem fé? Você tem que primeiro perguntar para ele, mas o que você define como fé? O que é fé para você? Para saber se eu tenho ou se eu não tenho, né? Porque às vezes a pessoa está falando de fé no sentido místico, né? Que eu acredito que pode acontecer uma coisa mística, ou fé no sentido de ganhar na loteria, sei lá, uma coisa que a gente sempre fala, né? Uma fé fraca, né? Porque quando você joga, por mais que você fale, eu tenho fé, mas você sabe que só um ou poucos vão ganhar. E no sentido da fé, não é a nossa fé verdadeira, a nossa fé para a salvação, não é essa fezinha. É uma fé mais concreta, muito mais concreta. É uma confiança, é uma certeza. Então é diferente. Então, baseado nisso, a gente vai ver aqui vários termos, várias formas de se interpretar aqui o que é fé. Mas o nosso estudo, praticamente, ele quer chegar no sentido da fé salvadora. Aqui a gente já tem uma pequena definição, que fé, como designação da fé salvadora, expressa uma convicção a respeito da veracidade de Deus, uma aceitação confiante de sua palavra e uma sincera confiança nele para a salvação. Essa era a definição que você gostaria de ouvir de alguém, né? Sobre se você tem fé, ou seja, você tem uma convicção a respeito da verdade de Deus, que Deus existe, isso é ter fé. Você aceita a palavra de Deus, isso é fé. Porque fé no quê? Fé em Deus que se manifesta através da palavra. Você confia também nele para a salvação, isso é fé. Então tem 3 elementos aqui, né? Fé é crer que Deus existe, fé é aceitar a palavra e fé é confiar na salvação. Aqui na fé no sentido da fé salvadora, como designação de fé salvadora. Mas vamos ver aqui algumas questões ou tipos diferentes de fé mencionados na própria Bíblia. A fé histórica. A fé histórica é puramente a aceitação intelectual da verdade da Escritura sem qualquer resposta moral ou espiritual. Então essa fé histórica aqui é alguém que, vamos dizer assim, que crê nos fatos bíblicos, que aceita os fatos bíblicos. Não é só a fé de alguém que leu o fato e não crê. Não, é crer mesmo. A pessoa leu, a pessoa entende a palavra, concorda, acredita nessa palavra. Só que essa fé é chamada de histórica porque ela é apenas intelectual. Ou seja, ela não tem uma resposta moral. E nós vamos dar alguns exemplos bíblicos aqui do que nós estamos falando. O primeiro exemplo é Mateus 7,26. Fala: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. O fato de ouvir as palavras aqui é alguém que conheceu a palavra. Tem essa fé chamada histórica, mas não a pratica. É um texto bem conhecido. Esse está edificando a sua casa sobre a
areia. É um homem insensato. Porque se você nunca ouviu, você ainda tem uma desculpa, embora não seja uma desculpa muito boa, né? Não adianta. Você passa num farol vermelho, não vi. Se tiver alguém multando, não é porque você não viu. Você passou ali, você transgrediu a lei. Um outro texto, Atos 26, 26 a 29. Aqui é uma conversa de Paulo com o rei Agripa. Os irmãos lembram? É interessante essa conversa dele. Porque ele fala que o rei tem conhecimento e o rei confirma. Olha aqui. Parece que está um versículo... Não, está certo. Porque tudo isso... Confirme na Bíblia de vocês se está certo. Porque tudo isso é do conhecimento do rei. Tudo que ele estava falando a respeito da fé, da salvação. A quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Tudo o que ele está falando aqui, né, do que aconteceu, da morte de Jesus, da ressurreição, ele sabia muito bem que era verdade, correto? Nada foi oculto, você sabe. Aí na sequência aqui, verso 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Sei que acreditas. Bem sei que acreditas. Ele já respondeu. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Que triste, né? A pessoa que fala, olha, eu conheço, estou bem, essa verdade aí de vocês é boa. Eu já ouvi alguém falar isso, eu gostaria muito de ser crente. Acho legal, acho muito bom, acho ótima. E Paulo diz, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Então o desejo de Paulo é que muitos se convertessem. Então nós estamos falando aqui de uma salvação, de uma fé histórica. Esse aqui é um termo, né? Não é importante a gente guardar todos os termos, mas é a ideia de que existem pessoas que não deixa de ser uma fé, que é uma crença, ele crê, mas não a ponto de viver, né? Não a ponto de se envolver moralmente, espiritualmente com ela. Tem uma fé aqui também diferente, chamada fé para milagres. E aqui é interessante que fala que é uma fé que consiste na convicção da pessoa de que o milagre será efetuado por ela ou em favor dela. E não significa que essa fé ela pode ser acompanhada da fé salvadora. Ela pode ou não ser acompanhada da fé salvadora. A gente vê muitos milagreiros, a gente vê muitas pessoas que oram, que benzem, que fazem coisas. Elas têm fé que elas têm poder de curar, de fazer milagres. A gente vê muitas pessoas que pedem oração, né? Se uma pessoa pede oração, ela pede oração, mas ela não é da igreja, ela não é cristã. Mas ela acredita que aquela oração pode fazer um milagre na vida dela. É curioso isso. Então tem pessoas que não são, entre aspas assim, crentes, porque a gente não pode afirmar tanto isso, né? Mas elas tanto têm fé para pedir. A gente vê muitas pessoas não crentes, quando acontece um problema de saúde, alguma coisa, vamos fazer uma corrente, né? Vamos fazer oração. Elas creem que podem ajudar no milagre. E nós também cremos, irmãos. Embora nós, como reformados, presbiterianos, nós não somos aquela igreja que fica propagando a cura, que fica orando o tempo todo por milagres, né, em momentos de culto, mas nós cremos que sim, milagres são possíveis, embora eles não sejam o foco do ministério de uma igreja. Sabemos que lá em Atos há muitos exemplos de cura relacionados àquele momento específico da conversão que aconteceu, do derramamento do Espírito Santo,
e sabemos que até naquele tempo, né, quando a gente fala no tanque de Betesda, tinha uma multidão de enfermos lá. Quantos foram curados? Um, né? Então não era aquela, chegou Jesus, vamos curar centenas de pessoas aqui. Nem naquela época era desta forma. Separei aqui 2 textos. Primeiro, Mateus 17, 19 e 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A gente percebe que a fé ela pode ser desenvolvida. E nesse texto também, o versículo que continua, ele fala: essa casta não pode ser expelida sem jejum e oração. Nós percebemos que existe sim a fé, no sentido de que nós podemos, com fé, fazer coisas, Deus abençoar, né? Deus realizar coisas grandiosas. Esse é bem conhecido também. Fala: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Eu vou voltar aqui. Esse texto é a cura do centurião. Não é a cura do centurião. Vou ler aqui. Mateus 8, 13. Deixa eu me abrir aqui. Mateus 8, 13. A cura do criado de um centurião. O centurião que pediu oração, pediu para Jesus curar o criado. Certo? Jesus entrando em Cafarnaum, a partir do verso 5, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então esse texto, esse versículo 13, ele fala, né? Vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Jesus fica, digamos assim, né, feliz. Olha as palavras de Jesus no verso 10. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então ele elogia o centurião. Nós estamos falando aqui de fé em milagres. E esse então, centurião, acreditava que Jesus poderia curar esse homem aqui, né? Que é o criado de um centurião, a cura de um criado de centurião. A fé em milagres. Outro tipo de fé aqui, chamada fé temporal. Ela é parecida com aquela fé histórica, mas ela é diferente, porque a fé histórica é algo que a pessoa, basicamente, ela tem todo o conhecimento, mas ela não se envolve. A fé temporal é alguém que se envolve, mas por um tempo apenas, temporal de tempo. E aí um exemplo bem conhecido aqui é de Mateus 13, né, da semeadura no solo rochoso. A fé temporal é uma persuasão das verdades religiosas acompanhadas de algum despertamento de consciência e um excitamento das emoções, mas ela não está enraizada no coração regenerado. Não tem raiz. Então ela chama-se temporal porque ela não tem esse caráter permanente. Muitas vezes passa-se uma dificuldade e a fé se vai. Exemplo aqui então, Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração,
lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Essa fé temporal ela mais se baseia na questão emotiva, né? em algum prazer pessoal. Ela acontece muito em igrejas que enfatizam muito a questão, talvez, das curas, ou mesmo uma igreja que tem como base agradar a pessoa, né? Uma igreja muito agradável. Não estou dizendo que a igreja não tem que ser agradável, mas, às vezes, aquela pessoa ela é atraída pela forma da igreja, ou pela beleza, ou por algum tipo de coisa que acontece ali, mas com o tempo ela vai esfriar. Então tem igrejas que é muito rotativo de pessoas, né? Porque ela começa firme e de repente ela vê um problema, ela vê alguma coisa e se afasta. E agora a fé salvadora, que é a fé que nós estamos aqui praticamente pensando nela, né? A verdadeira fé é a que tem sua sede, né? No coração e está enraizada na vida regenerada. Semente que foi plantada no coração e veio a brotar. A semente desta fé é implantada por Deus no coração, na regeneração, e só depois que Ele a implanta no coração do homem, no coração o homem pode exercer ativamente a fé. Então a gente sempre fala, né, que até a própria fé é um dom de Deus, é algo que Deus colocou, implantou no nosso coração para que nós pudéssemos crer. Então a fé, não podemos transformar a fé numa obra, né? Eu tenho fé, que é o que se fala muito, nós criticamos, né? Doutrinas que pensam dessa forma. Tanto que eu comecei falando da graça comum, que é essa graça que está em todas as pessoas, né? A pessoa não é crente, mas ela também participa da graça de várias maneiras, tanto tendo sustento, tendo bênçãos. Bênção não tem só a gente que é crente, né? Bênção, todo mundo que vive nesse mundo é abençoado de alguma forma. E doutrinas falam que essa graça comum ela pode se tornar especial à medida que a pessoa, ela mesma, com a fé, ela busca Jesus. E aí a gente sempre fala que até esse buscar Jesus não é um ato humano, né? É Deus plantando no nosso coração a regeneração para que nós possamos exercer essa fé ativa. Sem a ação de Deus, nós não somos nada. Tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor. A verdadeira fé salvadora, o seu exercício consciente forma gradualmente um hábito e este se torna um auxílio poderoso no exercício posterior da fé. Está falando sobre o desenvolvimento, né, da fé. Nós, como cristãos, vamos desenvolvendo, no sentido de que vamos nos fortalecendo espiritualmente, à medida em que nós estudamos a palavra, que nós oramos, em que nós buscamos a Deus, em que nós praticamos aquilo que nós ouvimos do Senhor. Ainda a fé verdadeira, fé salvadora, pode ser definida como uma firme convicção, efetuada no coração pelo Espírito Santo. Fé é firme convicção. E aí a gente vai entrar num tópico, né, que é a certeza da fé, a certeza da salvação. Quanto mais nós encontramos com Deus, quanto mais nós vivemos no caminho do Senhor, mais nós cremos, mais nós temos convicção da nossa fé. Se alguém olhar para você e perguntar rapidamente, você tem fé? Você é um cristão? Você não pode ficar abalado, né? Sim, eu sou um cristão. Não é? E nem fala assim, eu sou membro da igreja tal, né? Não, isso não é fé. Você tem fé, é você realmente ter essa firmeza de responder, graças a Deus, sou de Jesus. Tem muito não crente, tem mais certeza de fé que muita gente por aí, né?
Uma certeza falsa, mas eles são convictos. Então, essa fé, aqui como nós lemos, pode ser definida como uma firme convicção efetuada no coração pelo Espírito Santo, quanto à verdade do Evangelho e uma convicção sincera e entusiástica nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui duas coisas, elemento intelectual, conhecimento, elemento emocional, assentimento, elemento volitivo, confiança. Mas antes de falar desses, eu queria ir aqui lá para o fim já, olha, porque tem muito a ver. A questão da fé, ela está relacionada a duas coisas. A palavra de Deus como um todo, como diz aqui, olha, o objetivo da fé salvadora, no sentido mais geral da palavra, é o conteúdo todo da revelação divina, como contida na palavra de Deus. Então, a nossa fé é na palavra como um todo. Nós já falamos um pouco sobre isso. Nós cremos no quê? Nós cremos na palavra. Mas também, principalmente a questão da fé salvadora, ela, no sentido mais específico, ela está relacionada a certas doutrinas concernentes a Cristo, sua obra, certas promessas feitas nele aos pecadores, que o crente aceita confiadamente e o induzem a depositar em Cristo a sua confiança. Lembra aquilo que eu falei no início? Conversão, fé e arrependimento. Arrependimento está mais relacionado à luz de Deus, à palavra, quanto à lei. Eu vejo que a lei diz, e eu, tendo os olhos abertos para que aquilo é a verdade, que é a palavra de Deus, eu não posso andar contrária à lei da palavra. Senão eu não tenho fé, eu não fui um convertido. O convertido vai andar conforme o novo caminho. E a questão da fé, conversão, fé e arrependimento. Conversão, lei, fé, conjunto de doutrinas, a salvação em Cristo. Então é isso que está dizendo aqui, olha. Como um sentido mais específico, as doutrinas concernentes a Cristo. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, você vai falar de Jesus para alguém. Será que basta você chegar para uma pessoa que não entende nada da Bíblia, de Deus, e fala, você crê no Senhor Jesus? Você tem que explicar para ela o que é Senhor Jesus. Ah, mas todo mundo sabe. Mais ou menos, né? Jesus Cristo morreu por você. Pô, já melhorou, né? Mas morreu por quê? Você precisa falar. Então, há um conjunto de palavras na Bíblia que a nossa fé para a salvação está baseada, como está dizendo ali. Ó. Um crente aceita confiadamente em certas promessas. E essas o induzem a depositar a sua confiança em Cristo. Certa vez eu li um salmo, estava fazendo uma visita para uma pessoa que não era crente, eu li um salmo, e o salmo falava que nós éramos pecadores, né? E aí eu era bem jovenzinho, eu acho que era bem no começo do meu ministério mesmo, e eu falei para o senhor lá, né, que tem que abandonar o pecado e tal, né? Aí ele olhou para mim, graças a Deus não tem esse problema, né? Tipo assim, não tinha pecado. Eu falei, o que eu faço agora? Então, às vezes a gente tem que gastar um pouquinho mais de tempo, né? Tem que explicar melhor. Porque você não chega para uma pessoa que você nunca viu e fala, você é um pecador, né? E abandona os seus pecados. Às vezes, isso não vai ter uma lógica. A comunicação é um negócio muito interessante. Às vezes você fala uma coisa achando que as pessoas estão entendendo, e elas ou não estão entendendo nada, ou elas estão entendendo outra coisa. Por mais claro que você, nossa, eu estou sendo tão claro aqui, e a pessoa não está entendendo. Então a comunicação é algo que
que é complicado. É claro que nós estamos falando da comunicação também baseada no Espírito Santo, que vai agir e vai fazer com que aquela pessoa receba aquela palavra, entenda aquela palavra e se converta. Então tem isso também, né? Às vezes o homem falou que era daquilo porque ele não conseguiu captar, né, a mensagem. Talvez não foi tanto a minha fala errada, porque eu estava lendo um salmo, estava lendo a Bíblia. Então, nesse sentido aqui que nós podemos ver. Ainda nessa questão do sentido mais específico. Em resumo, o objetivo da fé salvadora é Jesus Cristo e a promessa de salvação nele. O ato especial da fé salvadora consiste em receber Cristo e repousa nele como ele é apresentado no Evangelho. Por isso que o Evangelho, a palavra de Deus, ela é muito importante de ser compreendida, de ser estudada, de ser vista. Então, para a gente terminar aqui, eu vou voltar àqueles tópicos que eu pulei. Estávamos aqui na fé salvadora, firme convicção, efetuada no coração pelo Espírito Santo. E aí temos aqui o ponto C que eu pulei, elementos da fé. Então, primeiro elemento intelectual, conhecimento. Embora a fé salvadora não consista numa mera aceitação intelectual da verdade, inclui, contudo, um reconhecimento positivo da verdade revelada na palavra de Deus. E aqui não significa que nós temos que conhecer todos os detalhes, todos os argumentos, mas também não significa que é uma mera observação da Bíblia lá. Entenderam os opostos? Precisa conhecer a palavra. Quanto mais, claro, nós nos aprofundarmos nesse conhecimento, melhor para a nossa fé. Mas então, a fé tem esse primeiro elemento intelectual. Você tem que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, algum conhecimento da palavra. Quanto mais, melhor. Depois vem esse conhecimento. Não, são 2 slides do mesmo. É um discernimento das verdades da religião cristã, de modo que estas encontram respostas no coração do pecador. Aí o segundo, elemento emocional, assentimento. Uma característica do conhecimento incluído na fé salvadora é que ele traz consigo uma convicção da grande importância do seu objeto. Isso é assentimento. No caso aqui, nós entendemos que esse assentimento, ele está incluído no conhecimento. Sabe quando você tem uma informação, aquela informação ela vai gerar já um sentimento. Então, o sentimento não é algo separado do conhecimento. Vou falar agora para você, você ganhou na loteria tantos milhões. É um conhecimento que já gerou um sentimento na mesma hora. Então, a gente sempre fala que a fé, ela está relacionada a isso. Quando a gente conhece, ouve as coisas de Deus, as maravilhas de Deus, a palavra de Deus, a gente reage diferente, né? Um dá um glória, aleluia, pula lá no alto, o outro dá um sorriso interno, né? Que às vezes nem a face vê. Mas é sentimento, pelo conhecimento. Então é o elemento que faz parte da fé. O outro é o volitivo. A fé não é meramente uma questão do intelecto, nem do intelecto combinado com as emoções, é também uma questão da vontade. Então, volitivo é uma palavra que significa vontade. Vontade, aqui, no sentido de que dá vontade que determina a direção da vida, um ato da alma pelo qual a fé vai ao encontro de seu objeto e o abraça, que é a prática, né? Então a fé tem esses 3 elementos: conhecimento, emoção, né? Emotivo e volitivo. Intelectual, emocional e volitivo. Intelectual porque a fé ela precisa de uma base, eu creio numa palavra. Emocional porque essa palavra ela
ela reage ao meu coração, ela transforma meu coração, ela gera um sentimento, e o volitivo, ela move-me a uma ação, né? Quando nós confiamos na fé, ela nos move a uma ação. Não há como a gente ter fé sem ter esta ação. Tiago fala muito sobre isso, né, que a fé sem obras é morta, que essa fé ela deve produzir, ela deve se manifestar. Vamos concluir? Interessante, irmãos, nós pensarmos, né, no cuidado de Deus para conosco em todas as coisas, como nós lemos no salmo do início.